Olá para todos. Continuando a nossa conversa sobre casamento, né? Eu até ouvi de um colega advogado que eu coloquei numa rede social que o Tim Civil está numa época romântica, né? Falando de casamento, falando de família. E aí ele ainda brincou comigo que direito e amor não se misturam. E ele até tem um fundo de razão, né? Uma vez que a gente conversa que esse regime de casamento é uma escolha de cláusulas que a gente coloca dentro de um contrato especial, realmente não, a gente não pode querer desenvolver aí uma questão de amor no meio do caminho, né? Então foi feito aí um trocadilho esses dias. E na última aula a gente conversou sobre o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime de regra do ordenamento jurídico, tá? E conversamos também sobre a existência do pacto antinupcial. Então, verificamos que para que você possa casar fora do regime que seja regra, ou se você quiser fazer um regime de casamento misto, ou se você quiser colocar alguma observação diferente referente aos direitos e deveres desse casamento, você tem que fazer isso por meio de pacto antinupcial. Então, verificamos como que se faz, como que se confecciona essa questão do pacto. Verificamos também os prazos com relação a ele e verificamos quais são os bens comunicáveis e incomunicáveis no regime da comunhão parcial de bens. E hoje a gente começa, então, a nossa conversa referente ao regime da comunhão universal de bens, tá? Então, a gente começa aqui a nossa conversa hoje falando do regime da comunhão universal de bens. Um dos regimes menos utilizados, mesmo quando a gente fala de pacto antinupcial, são raros os casos em que existe esse casamento nesse tipo de regime, tá? São bem raros quem adota esse tipo de regime, porque esse tipo de regime ele causa a situação de tudo se comunicar e além de tudo se comunicar, ele também a gente também vai verificar que ele acaba refletindo em um patrimônio que já existia antes desse casamento, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. O artigo 1667 do Código Civil, ele fala o seguinte: comunicam-se tanto os bens anteriores ou presentes quanto os posteriores à celebração do casamento. Ou seja, há uma comunicação total ou plena nos aquestos, o que inclui dívidas passivas de ambos. Então, no caso do regime da comunhão universal, no regime da comunhão universal de bens, tudo vai se comunicar. Vai se comunicar tanto os bens, espera só um pouquinho. Vai se comunicar tanto os bens anteriores, tá, a esse casamento, como os bens presentes, quanto aos posteriores à celebração. Então, quando a gente fala desse regime da comunhão universal de bens, a gente passa aqui a entender o seguinte, né, que o Tartucci traz aí nesses pequenos quadrinhos. Então, quando a gente fala da comunhão universal de bens, vejam que antes desse casamento, eu tenho os bens do marido e eu tenho os bens da mulher, tudo bem? Então vamos pensar que a mulher, ela tenha uma casa e vamos pensar que o marido tenha um carro, tá? E ambos os bens são antes da celebração do casamento, tudo bem? E aí, depois do casamento, tudo se transforma em bem comum. Então, ó, comunicam os bens recebidos de herança ou de doação e comunicam os bens adquiridos durante a união por um ou por ambos os cônjuges. Além disso, o 1667 fala que os bens anteriores ou os presentes, quanto os posteriores à celebração, tá? Ou seja, há uma comunicação total.
com relação a esses bens. Então, nessa situação da comunhão universal, qual vai ser qual que vai ser esses bens? Então, depois do casamento, os bens serão o carro, serão a casa e os bens adquiridos, né? Mais os bens adquiridos. E tudo isso daqui compõe o patrimônio do casal. Então, no regime... Opa, não vai caber. No regime da comunhão universal de bens, a gente tem essa comunicação total, tanto dos bens que vêm antes, como dos bens que vêm depois, tá? Então, comunicam também aqueles que eu recebo por herança e aqueles que eu recebo por doação. Então, se porventura essa mulher, ela recebe por doação de seu pai, tá? Um carro, esse carro faz parte do patrimônio de ambos, tá? Tendo em vista o regime de casamento que foi adotado. O 1668 trata-se dos bens que são incomunicáveis, tá? Então, esses bens que são incomunicáveis são os bens que, porventura, não venham fazer parte desse conjunto de bens, tendo em vista, mesmo o casamento tendo sido realizado numa comunhão universal de bens, tá? Então, aqui a gente precisa observar certas peculiaridades com relação a isso, tá? Os bens doados ou os bens herdados, se a gente parar a frase aqui, os bens herdados ou os bens doados, única e exclusivamente, esses bens comunicam. Se eu paro a frase ali nos bens herdados e nos bens doados, tá? Como a frase não acaba aqui, a frase ela continua, então ele determina aqui: os bens que tenham cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Então, se porventura dos cônjuges recebe por doação um bem e existe uma cláusula dizendo que esse bem não comunica, então aí sim a gente vai falar da não comunicação desse bem, tá? E os subrogados em seu lugar. Os subrogados em seu lugar refere-se no seguinte sentido, né? Vamos colocar um exemplo. Espera só um minutinho, deixa eu só abrir aqui uma outra tela. Espera só um segundo. Deixa eu só abrir a tela da Lusa. Eliane, pode falar enquanto eu vou abrindo a tela aqui. Acho que o José Carlos levantou antes de mim. Acho não, tenho certeza. Então, José, pode falar. Nesse caso do primeiro exemplo ali, do casal que tem um patrimônio constituído, um cônjuge tem uma casa e o outro cônjuge carro. Tá. Não é feita, existe o casamento, comunhão universal, mas o cartório de imóveis não foi informado disso. Então, se esse cônjuge possuidor da casa vendeu o imóvel, ele não vai precisar uxória do outro. Então, e o outro que tem o patrimônio composto de veículo, que o veículo também não fica em nome de duas pessoas. Se ele pode desfazer o patrimônio. o correto aí, Zé, é que quando a pessoa casa, ela averbe na matrícula do imóvel o casamento. Tá? Mas acho que pouquíssima gente faz isso, né? A não ser que o Não. patrimônio envolvido seja muito alto. Quando o patrimônio é baixo, às vezes as pessoas esquecem de fazer isso, né? Mas o correto é que você faça a averbação desse casamento na matrícula do imóvel, justamente para informar que a gente está falando de um regime da comunhão universal de bens, tá? E que dessa forma aquele bem agora se comunica com uma outra pessoa. Vamos pensar que não foi realizado
que não foi realizada essa averbação, tudo bem? E aí a pessoa pega e vende esse bem, tá? Se for identificada que a venda aconteceu após o casamento e que trata-se de um regime da comunhão universal de bens, essa venda ela pode ser anulada, tá? Se não tiver a outorga uxória. Tá. E no caso dos veículos, por exemplo, vamos supor que o patrimônio de um dos cônjuges seja composto somente de veículos. Uhum. E ele, véspera de um divórcio, se desfaz de todo o patrimônio, porque não precisa autorização também. Então, nesse caso, como a gente está falando de bens móveis, né, que é o exemplo que você está dando, no caso dos bens móveis, fica também na seguinte situação: se o cônjuge, tá, o outro cônjuge, não teve conhecimento, por exemplo, tá, da realização da venda e depois ele descobre, ele também pode pedir a anulação da venda, tá? E aí a gente não é uma discussão a título de averbação, porque a gente não consegue fazer isso, mas ele pode pedir a anulação da venda, porque é um regime da comunhão universal de bens, e dessa forma, quando a venda foi realizada, essa venda teria que ter sido, então, incorporada ambos os cônjuges, né? Aí agora a gente vai ver, foi ali onde eu parei, a gente vai ver nessa questão da subrogação, tá? Que é a realização da venda. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar, Beleza. tá? Obrigado. Eli, nada? Foi esclarecida a dúvida junto. Obrigada. Foi? Nada. Certinho. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa questão da incomunicabilidade e os subrogados em outro lugar, tá? Em seu lugar. Então, a gente precisa pensar no seguinte exemplo. Vamos aqui, então. A gente precisa pensar no seguinte exemplo. Vamos pensar que a gente tem, então, um casal, tá? Vamos pensar que a gente tem um casal e nesse casamento foi determinado o regime da comunhão. Vamos só fazer uma economia de espaço. Foi determinado o regime da comunhão universal, tá? Vamos pôr só universal aqui, e já vão entender o que eu quero dizer, tá? E aí a gente vai pensar no seguinte cenário. A esposa, tá? Ela adquire, por meio de uma doação, vinda de um ente familiar, tá bom? Ela adquire uma casa. E aí, no momento da doação, uma das cláusulas dessa doação é justamente o seguinte ponto, que essa casa que ela recebeu por doação não comunica, tá? Então, existe a cláusula de incomunicabilidade com relação a essa casa que ela recebeu, tudo bem? O que também não vai comunicar, tá? Vamos pensar então que esse marido, tá? Quando ele casou, ele tinha um carro, tá? Então esse carro, ele é antes do casamento, ok? Se ele realiza, aí entra no que o José estava me perguntando, se ele realiza a subrogação, essa subrogação também não comunica. O que comunica são os bens que exclusivamente vêm antes da realização desse casamento.
Então, se os bens que eles têm como solteiros for um carro, por exemplo, e se ela antes do casamento tinha uma casa, esses bens se comunicam, tá? Então vamos pensar que ele tinha um carro, ele tinha um Fox e ela tinha uma casa localizada em São Caetano, tá? Então ele tinha um Fox e ela tem uma casa localizada em São Caetano. Essa casa e esse carro se comunicam no momento do casamento, tá? Tendo em vista o regime que eles estão adotando. Porém, se ocorre com relação à casa, com relação ao carro, se ocorre uma subrogação, o bem que foi adquirido perante a subrogação não comunica, tá? Ah, professora, mas é assim, olha, eu vendi a casa que eu tinha antes do casamento, tá? Vendi a casa, peguei o dinheiro que eu tinha da casa, então vamos lá. Ela vendeu a casa, ele vendeu o carro, e aí eles juntaram esse dinheiro todo, tá? Então eles pegam o Fox, pegam a casa, vendem e compram uma casa em São Bernardo. A gente vai dizer que essa casa, então, ela não vai se comunicar, tendo em vista de que é o regime, ele é da comunhão universal de bens, então não tem comunicação? Não. Os bens que são adquiridos na constância do casamento, eles se comunicam, tá? Então, esse bem aqui, que eles adquiriram na constância do casamento, mesmo vindo de bens que eles tinham antes, eles optaram para que o valor dos bens vendidos que eles tinham antes, eles optaram por utilizar esses valores, para ampliar o patrimônio do casal. Então, essa casa que eles adquirem aqui em São Bernardo do Campo, essa casa, ela pertence metade cada um, tá? Uma vez que foi verificada que ela foi adquirida na constância do casamento. Aí aqui muitas pessoas perguntam assim, mas o Fox ele tem um valor menor do que o valor da casa, tá? Então a gente pode até determinar, por exemplo, que ele tem direito a 30% do imóvel e ela tem direito a 70% do imóvel. Não tem problema isso, tá? Você pode determinar na matrícula do imóvel que um tem uma porcentagem maior do que o outro, tá? Ou você pode ser bonzinho e determinar que cada um tenha 50% do imóvel, tá? Aí tudo vai depender da conversa celebrada entre esses cônjuges, tá? Voltando então aqui, porque a gente estava conversando dos slides, voltando então para cá, então a gente tem essa questão dos bens que eles são então incomunicáveis, né? Eles sofrem essa a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados. A cláusula de incomunicabilidade é a que veda a comunicação com relação aos demais bens em qualquer regime, tá? Devendo ser justificada quando inserida no testamento. Quando você recebe um bem por testamento e aí esse bem vem com a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, quem fez o testamento incluiu essa cláusula, tem de ter uma justificativa para a inclusão dessa cláusula, tá? Na maioria das vezes a justificativa é um bem de família, então eu não quero que o outro cônjuge se comunique com relação a isso, então é para justamente ele não ter direito com relação a esse imóvel, ou outro motivo que pode vir a ter a cláusula é porque quem fez a doação ou quem fez o testamento realmente não gosta do outro cônjuge, e aí não quer que as coisas se misturem, tá? O que precisa existir é essa justificativa. Por qual motivo foi incluída
essa cláusula no momento do testamento, tá? Outros bens que são incomunicáveis são os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Então, vamos entender primeiro o que é o fideicomisso, tá? Antes da gente querer entender por que as coisas não se comunicam, tá? O fideicomisso é um tipo de substituição, tá? Onde o substituto não herda, tá? E ele vai ser substituído por alguém no futuro. Então, vamos pensar aqui, ó, que eu trouxe o seguinte exemplo para a gente enxergar, tá? A gente tem a figura do João. O João, ele é proprietário de uma casa na praia, tá? Enquanto o concepturo não vem, então o que ele quer fazer? Esquece essa parte aqui de baixo por enquanto. Então, o João, proprietário dessa casa na praia, ele deixa por testamento, tá? Então, ele faz um testamento e ele deixa por testamento a casa para o primeiro filho da sua sobrinha Bianca. Só que Bianca ainda é uma criança, tá? A Bianca ainda é considerada uma incapaz, tá? Então, se ela é uma criança, ela ainda está lá enquadrada no artigo 3º do Código Civil. Então, ela ainda é incapaz, tá? Mas ele deixa, então, por testamento, grifa aqui, ó, a parte do por testamento, porque se fosse por doação, bastava, se ele quisesse doar, bastava ele verificar ali o proprietário ou coisa do tipo. Mas como ele quer doar para o primeiro filho de uma criança ainda, a gente só vai conseguir fazer isso pelo fideicomisso, tá? Então, ele deixa por testamento para o primeiro filho da sobrinha Bianca. Então, o primeiro filho que essa criança, quando crescer, tiver, vai ser proprietário dessa casa na praia. Se a Bianca tiver um filho, esse vai ser o beneficiado, o concepturo, tudo bem? Se Bianca tiver um filho, tá? Ele vai ser o concepturo. Enquanto o filho de Bianca não vem, tá? Então, enquanto o concepturo não nasce, e aí aqui a gente vai ter que aguardar, então, essa Bianca ficar grávida. Então, se ela tem hoje, vamos pensar aí, que ela tenha hoje 10 anos, tá? Eu preciso aguardar que ela fique grávida e preciso aguardar o nascer dessa criança. Ou seja, a gente está falando de muitos anos pela frente, né? Vamos pensar aí pelo menos mais 10 anos. Tudo bem que hoje a sociedade está um pouco mais evoluída, mas vamos pensar pelo menos mais. Tá? Enquanto essa criança aqui não nascer, que é o filho da Bianca, tá? Então, enquanto o concepturo, que é o beneficiado, não chega, tá? O Marcos, que é amigo de João, fica designado para cuidar da casa, tá? Então, enquanto essa criança não vem, o Marcos, ele fica cuidando da casa e ele vai ser, então, substituído por aquele que é o concepturo. Então, é uma espécie de substituição, vendo aqui em cima, né? É uma espécie de substituição onde o substituto ele não herda, tá? Né? No lugar do substituído, mas após o substituto beneficiando pessoas não concebidas ao tempo da morte do testador. Então, nesse caso aqui, Marcos não herda. O que acontece é que ele cuida desse bem e depois vai ocorrer uma substituição. Ocorre uma substituição quando o beneficiado vem a nascer, tá? Então, quando o beneficiado nasce, automaticamente a gente tem essa. Opa, deixa eu tirar aqui, peraí.
automaticamente a gente tem essa substituição, tá? Então, resumindo tudo isso, deixa eu pôr essa aqui para outro. Resumindo tudo isso, o conceito do fideicomisso, instituto pelo qual o herdeiro, o legatário, o fiduciário, tem a obrigação de, a certo tempo, transmitir a herança ou legado à terceira pessoa. Então, vamos aqui, o fiduciário, o instituto pelo qual o herdeiro ou legatário, o fiduciário, nesse caso aqui, é o Marcos, tá? Tem a obrigação de, certo tempo, transmitir a herança ao legado ou à terceira pessoa, que aí, no caso, é o filho, tá? No fideicomisso, há 2 beneficiários. O fiduciário por um tempo, então, Marcos, por um tempo, ele é fiduciário, e depois o fideicomissário. O fiduciário tem a propriedade da casa, mas resolúvel, ou seja, sua propriedade se extingue quando vier o filho de Bianca. Então, veja aqui, ó. O fideicomitente, que a gente chama, é o João, que é, nesse caso aqui que a gente está trabalhando, o testador, tá? O fiduciário é o Marcos, porque é aquele que vai ficar cuidando do bem, tá? Enquanto o fideicomissário, que é o concepturo, o filho de Bianca, não nasce. E a gente tem o fideicometido, que é a coisa, não seja, ou aqui nessa situação, é a casa na praia, tá? Tudo bem com relação ao fideicomisso? Diga, Eli. Então, só para gravar, professora, então, em regra, a comunhão universal de bens se comunica. Então, se eu sou casada em comunhão universal de bens e recebo uma herança a partir do inventário dos meus pais, em tese, comunica com o cônjuge, né? Em Sim. regra, né? Em regra, sim. A não ser que tenha uma cláusula de incomunicabilidade. Mas em regra, geralmente não tem, né? Não. Principalmente antigamente, assim, ninguém fazia nada disso. Não A não tem. ser quando se tem muitos bens, tal, o pessoal já se blinda mais, né? Ou Mas seja, se nem não tiver casa a mais. cláusula, ela Nem vai... tem esse regime mais, né? Se não tiver a cláusula, vai comunicar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Tudo bem com o fideicomisso? Vamos voltar aqui, então, ó. Então, os bens gravados em fideicomisso, tá? E o herdado pelo fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva, também é um bem incomunicável, tá? Então, no fideicomisso, que a gente estava vendo aqui, ó, o fideicomissário, que é o filho da Bianca, tá? Este bem, ele não vai se comunicar, tá? Então, o filho da Bianca, quando ele casar, como ele recebeu essa herança por fideicomisso, este bem dele não se comunica com relação ao casamento. Eu acho que até lá essa casa na praia nem vai existir mais, mas enfim, tá? Porque já vai ter se desfeito essa casa na praia, já vai estar só o pó da rabiola, né? Mas, se essa casa na praia ainda vier a existir, ela não vai se comunicar dentro desse patrimônio que foi adquirido, tá? Então, os bens que vêm do fideicomisso, a gente não tem essa discussão aí, eles não se comunicam, tá? Então, no regime da comunhão universal de bens, falando ainda da figura do fideicomisso, a gente tem, então, o fideicomitente, que é o testador, o fiduciário, que é o primeiro herdeiro, que é incomunicável, tá? E o fideicomissário, que é o segundo herdeiro. Então, no exemplo que a gente trabalhou aqui, ó, o fiduciário era o Marcos. Ou seja, como ele é o primeiro herdeiro, o bem ele tem uma cláusula de incomunicabilidade. Por quê? Porque a intenção aqui é única e exclusivamente de guardar esse bem. Eu estou apenas guardando esse bem e aguardando, tá, a existência do fideicomissário, tá?
Então, por esse motivo, que aqui não tem uma comunicação, porque ele está apenas aguardando. Agora, quando o fideicomissário nascer, tá? Que aí é esse segundo herdeiro, tá? Este bem, aí a gente vai ter que analisar qual que é o regime de casamento que essa pessoa vai casar. Se ele vier a casar no regime da comunhão universal, da comunhão parcial de bens, não se comunica, porque foi adquirido antes do regime de casamento, antes do casamento, tá? Então, esse primeiro herdeiro aqui, ele já recebe esse bem com uma cláusula de incomunicabilidade, tá? Não tem como ele fazer nada com relação a esse bem, ele não pode vender, esse bem não pertence ao patrimônio dele, porque na verdade esse bem não pertence a ele, ele está simplesmente guardando esse bem, protegendo esse bem, fazendo as devidas manutenções nesse bem, aguardando que o fideicomissário venha a nascer, e aí dessa forma a gente passa esse bem para ele. Diga, José. No caso desse bem, estamos falando de uma casa, as despesas de manutenção e PTU correm por conta do fiduciário, Do certo? fiduciário, certo. E aí ele pode se ressarcir na hora da transmissão do bem para o fideicomissário? Então, ele Ou pode. não? Aqui é um problema, porque, na verdade, ele tem essa questão do guardar o bem, tá? E essa questão do guardar o bem não impede que ele use o bem. Então, ele pode, por exemplo, passar férias na casa na praia, entendeu? Pode O que ele alugar não esse bem. pode, o que ele não pode é se desfazer do bem, é vender o bem. É um uso e fruto. Não, não gosto de falar que é um usufruto, não, porque o usufruto tem outras Sim, determinações mas juntas. praticamente funciona como um usufruto. Até o fideicomissário existir, ele pode usar o bem da forma que melhor lhe aprouver. Mas não vamos Pode falar ter de frutos desse bem, usufruto. pode alugar. Pode ter frutos, melhor isso, tá? O fiduciário, ele pode ter frutos nesse bem, tá? Então, ele pode, por exemplo, alugar para temporada, ele pode utilizar com relação ao bem. O que ele não pode como tem essa cláusula de incomunicabilidade, primeira coisa, se o fiduciário for casado, tá? Esse bem não se comunica com o patrimônio do casamento, tá? Então, se o Marcos lá, ele é casado, tá? Esse bem aqui não se comunica com o patrimônio do casamento dele, ok? Independente do regime que eles tiverem, esse bem não se comunica. Esse bem pertence única e exclusivamente a Marcos, primeira coisa. Segunda coisa que a gente precisa vir a analisar, tá? Ele pode utilizar desse bem. Então, se ele pode utilizar desse bem, ele se torna responsável por água, luz, telefone, IPTU, essas questões de manutenção do bem, tá? Uma coisa que a gente precisa observar no fideicomisso são as benfeitorias. As benfeitorias úteis e as benfeitorias necessárias, elas precisam serem feitas para a manutenção do bem, tá? Agora, benfeitorias voluptuárias, a gente não vai falar a título de indenização, porque na verdade não precisava ter sido feita, né? O fiduciário fez por mera liberalidade dele. Se no final dessa questão do fideicomisso nasceu, o fideicomissário aparece, tá? Ele acaba, essa questão das benfeitorias voluptuárias, as que conseguirem serem retiradas sem estragar o bem, ótimo. As que não conseguirem, automaticamente ele perde, tá? Tudo bem, Zé? Tudo. Então, na verdade, é uma bucha, né? Ah, Porque é o cara pior do tem que que ser responsável, expropriador. ele é responsável até. E se no caso, por exemplo, vamos complicar mais um pouco. Vamos No caso azedar. desse fideicomissário não aparecer nunca, vamos supor que a menina não engravide, tenha outra tendência sexual e não aparece esse fideicomissário. Uhum. Esse bem passa aos herdeiros do fiduciário ou não? Não, Ou ele aí pode nomear um outro fiduciário? Então, aí nesse caso, se for verificada, por exemplo, que não vai engravidar, que às vezes tem algum problema de saúde que não vai engravidar, não vai adotar, não vai ter jeito, não vai ter como, não vai ter nunca, tá?
a gente consegue fazer com que o fiduciário entregue esse bem para a mãe, tá? Para quem teria que ter o filho. Então aí a gente No vai caso ter... do, No perdão, caso no aqui, deixa caso eu do voltar aqui no filho, ele exemplo, pode né? ser adotado? Pode, o filho que ela tiver. Porque filho adotado também é filho. Ela não precisa Entendi. gerar uma criança, né? Entendi. Ela precisa ter um filho. E o filho, quando esse filho aqui, se esse filho, por exemplo, ele vier por uma adoção, o filho adotado é como se filho fosse. Isso daqui a gente nem discute. Então, se em vez dela gerar um filho, ela adotar um filho, esse filho ele vai receber da mesma forma, ele vai ser fideicomissário, tá? Agora vamos pensar que ela não tem filho de forma nenhuma. Esquece isso daqui, tá? Ela não adota, ela não gera, ela não quer um filho, ela não quer ser responsável por alguém o resto da vida dela, tá? Então, nessa situação, Bianca, depois, né, de um determinado período, ela pode, depois que eu digo de determinado período, assim, depois de ter atingido os 18 anos, verificado que realmente não vai ter filho, ou se já tem um problema de saúde desde já, que comprova de que ela não vai ter filho, ela consegue discutir isso com relação a Marcos, tá? E aí justificar que ela não tem a intenção de ter um filho e por esse motivo que ela fique com o bem. E esse documento precisa também ser averbado no registro de imóveis. Opa, com certeza. Quando a gente faz aqui, quando abre-se o testamento de João, tá? Aberto o testamento de João não é discutido nem nada, a primeira coisa que a gente faz é averbar na matrícula desse imóvel a existência do fideicomisso com todas as regras que têm que ser estabelecidas. Ok. Tá? Fideicomisso, gente, de quando eu advogo, eu nunca vi, tá? É uma situação muito rara de acontecer, tá? Eu, particularmente, nunca vi nenhum caso de pessoas que herdam pelo fideicomisso. Eu já vi casos onde o testador, né? O que ele faz? Ele deixa para nascituro, tá? Então é aquele que já foi concebido. Isso eu já vi. De deixar para nascituro, eu já presenciei, tá? Agora, de deixar para aquele que ainda vai ser concebido, quem sabe um dia, quem sabe em algum momento, aí é um pouco mais complicado, tá? Disso acontecer, tá? Tudo bem com relação a isso? Ok. Professor, o bom aí é Oi. que a pessoa não vai vender o imóvel, né? Por exemplo, eu posso condicionar, mesmo não sabendo se a pessoa vai ter um filho, apenas para que esse imóvel não seja vendido, porque hoje em dia tem alguns jovens, por exemplo, até adultos que não têm muito juízo, vende os imóveis e depois fica sem lugar para morar, né? Sim, sim. Tem essa situação também. Por isso que eu falei que o fideicomisso, ele é uma... Eu enxergo ele como um elefante branco no meio de um ordenamento jurídico. Não consigo enxergar aí grandes utilidades para ele, de verdade, tá? Mas ele existe, a gente precisa entender a existência dele, né? E a gente precisa entender que esses bens não vão se comunicar. Se a gente for pegar o texto de lei cru, os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realização da condição suspensiva. Então, esses bens não se comunicam, tá? Mas enxergar fideicomisso eu particularmente não enxerguei. O que eu já vi foi testamento, para no caso aqui, no exemplo que a gente está dando aqui, né? Um testamento para Bianca, isso eu já vi, tá?
E já vi também um testamento para nascituro, tá? Isso eu já observei. Agora, fora isso, eu sinceramente não enxerguei, tá? Tudo bem? E no Diga. caso do fideicomissário vier a falecer antes da transição do imóvel, da transmissão do imóvel, fica para os herdeiros ou morre o compromisso? Não entendi, José. Nesse caso, por exemplo, se o Marcos vier a falecer até a transmissão do filho da Bianca, quem fica responsável pelo imóvel? A Bianca passa a ser responsável ou não? Não. Não. A Bianca, ela não vai ser responsável porque ela não tem idade. Você quer dizer se ela já tivesse idade, então? Sim, vamos supor que ela já esteja legalmente responsável, né? Tá. Tem os direitos civis normais. Tá bom. Esse imóvel passa para ela, então. Aí passa para ela. E nesse período, ela tem 14 anos, ela não pode legalmente assumir o imóvel. Esse imóvel fica abandonado, ao Deus dará, ninguém é Passa responsável para por os ele. pais de Bianca, Ah, ok. tá? Se ela ainda for considerada incapaz. Tudo bem? Perfeito. Então, tá bom. Vamos continuar aqui. Aqui. Tá. Bens incomunicáveis, então. As dívidas anteriores ao casamento, tá? Salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Então, as dívidas de cada cônjuge, tá? São incomunicáveis, ok? Então, se porventura... deixa eu só trocar aqui. Deixa eu só fazer uma substituição aqui da tela. Aqui. Então, vamos pensar na seguinte situação, tá? E isso daqui não parece, mas isso daqui é bem comum, tá? De se discutir, tá? Então, vamos lá. Antes do casamento, o marido, ele tinha uma dívida referente a um financiamento de um carro, tá? E aí, essa dívida do financiamento do carro, então vamos colocar aqui, ó, que é antes do casamento, tá? Então, antes do casamento, ele adquiriu esse financiamento. E aí, o que acontece? Casamento celebrado, então vamos colocar aqui antes do casamento, vamos colocar até uma data aqui. Essa dívida ela foi adquirida em 2020, tá? Aí em 2021 ele casa, porque 2020 não tá um bom ano para casar, né? Em 2021, apesar que eu já vi várias pessoas casando. Em 2021, tá? Então, em 2021, ocorre o casamento, tá? Essa dívida aqui, que foi adquirida antes do casamento, que é um bem exclusivo dele, não comunica, tá? Então, a cônjuge aqui, ó, não tem responsabilidade. Vamos pôr não é responsável, que é mais fácil de vocês entenderem. Ela não é responsável, ok? Não é responsável. Agora, o que acontece muito, tá? E aí a gente tem várias jurisprudências nesse sentido, tá? Começam-se os preparativos para o casamento. Aí a esposa, normalmente é a mulher que faz isso, né? Ela começa a fazer enxoval.
Então, ela tem as dívidas do enxoval, tá? Aí tem as dívidas da festa. Tem as dívidas do vestido. Essas dívidas que são adquiridas para o casamento, isso daqui comunica. Ou seja, ambos são responsáveis por isso, tá? Então, aqui o que eu quero dizer? Se ele deixar de pagar o financiamento do carro, tá? E esse carro sofreu uma busca-apreensão, ele sofreu uma ação de cobrança ou coisas do tipo, tá? Se isso aqui vier a acontecer, tá? Isso daqui só vai refletir com relação a ele, não vai refletir com relação a ela, porque ela não é responsável. Agora, as dívidas que foram adquiridas para a realização do casamento, ambos são responsáveis por isso. No entanto, que assim, se a gente voltar para cá, vamos abrir aqui. Opa, peraí. Vamos abrir aqui de novo. Aqui, ó. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus apressos ou reverterem em proveito comum. Então, as dívidas anteriores de cada cônjuge incomunica, tá? Salvo aquelas contraídas para aquisição do imóvel, para mobília, para enxoval, para festa, entre outras despesas que interessam a ambos, tá? Então, nesse caso de outras despesas que venham a interessar a ambos, essas despesas vão ser comunicadas, tá? Agora, aquelas que foram adquiridas antes da realização desse casamento, a gente não vai falar da comunicação delas, tá? As doações antinupciais feitas por um dos cônjuges a outro com a cláusula de incomunicabilidade. Então, preserva-se a vontade dos cônjuges e a autonomia privada. Então, se um cônjuge fez uma doação antinupcial, tá? Feita por um dos cônjuges. Então, vamos pensar num outro exemplo aqui. Vamos mudar aqui de novo. Vamos pensar aqui na seguinte situação. O marido, tá? Ele faz uma doação no ano de 2019, tá? De um carro para um sobrinho, tá? No ano de 2020, celebra o casamento, tá? Esse bem que foi doado, não existe nenhum tipo de comunicação com relação ao casamento que vai ser realizado, tá? Agora, essa doação que foi feita para o sobrinho, vamos pensar que esse sobrinho estava prestes a se casar, tá? Então, o sobrinho está prestes a se casar. Ele pode fazer a doação desse carro com uma cláusula de doação antinupcial. E aí informando que esse carro não vai se comunicar com o patrimônio desse casamento, tá? A gente tem muito essas situações quando os pais falam assim: eu vou te doar um apartamento, tá? Mas para isso você precisa casar com a seguinte pessoa. Então eu tenho uma doação com encargo, tá? E a partir do momento que esse casamento é celebrado, então a gente vai estar falando de que esse casamento, tá?
ele só vai poder ser realizado se esse casamento puder ser feito com a determinada pessoa que existe, tá? Que foi ali determinada. E se esse casamento acontecer com a pessoa determinada, automaticamente essa doação se realiza, tá? Tudo bem aqui? Tudo bem? No caso, por exemplo, desse que você citou do casamento, meu filho não vai casar, ele vai começar uma união estável. Eu tendo um imóvel, você vai morar nesse imóvel, eu posso fazer essa doação com essa cláusula para não comunicação, como se fosse uma antinupcial ou não? Pode. Pode, porque a união estável, ela é equiparada ao casamento. Entendi. Tá? Tudo bem com relação a isso? Tranquilo? Então tá bom, vamos continuar então aqui nos nossos slides. Opa, peraí, então, não compartilhei aí, não. Peraí que eu não compartilhei a tela, vocês não vão ver. Pronto. E, além disso, também são incomunicáveis os bens referidos nos incisos 5 a 7 do 1659. Então, os incisos do 1659, ele também trata quais são os bens incomunicáveis. Vamos lá, então, 1659. São incomunicáveis os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios-soldos, mantepios e outras rendas semelhantes, tá? Então, esses bens também não são comunicáveis, mesmo no regime da comunhão universal de bens, tá? Então, essa comunicação também não vai existir, ok? Uma observação com relação ao 1669, tá? O 1669, ele determina o seguinte: a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se percebam ou vençam durante o casamento. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o código, porque o código ele fala o seguinte, ó. Vejam aqui comigo. O código fala: então, o regime da comunhão universal de bens, tá? São excluídos da comunhão aquilo que a gente viu até agora, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados, os bens gravados de fideicomisso, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus apressos ou reverterem ao proveito comum, as doações antinupciais por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade e os bens referidos no 1659, tá? 1669, a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente, 1668, não se estende aos frutos quando se percebam ou vençam durante o casamento. Para isso, vamos pensar no seguinte exemplo que eu trouxe aqui no slide. Para isso, vamos pensar no seguinte, ó. Em relação aos frutos, bens acessórios que saem do principal sem diminuir a sua quantidade. São eles comunicáveis, mesmo que digam respeito aos bens incomunicáveis, mas desde que vençam ou sejam percebidos na constância do casamento. Então, vamos pensar num aluguel, tá? Porque o aluguel, muita gente se esquece, mas os aluguéis, eles são frutos cíveis, tá? Então, eles são frutos. Se eles são retirados por um do cônjuge, então esse aluguel aqui, ele é referente a uma casa, tá? E essa casa pertence ao esposo, tá? Então, eles são retirados por um dos cônjuges
em relação a um imóvel recebido com uma cláusula de incomunicabilidade. Então, vamos pensar que ele recebeu esse imóvel por uma doação, e essa doação tem uma cláusula de incomunicabilidade, porque se não tivesse essa cláusula, automaticamente seria um bem que comunicaria com os dois, tá? Então, esses aluguéis que são tirados, eles são comunicáveis, pois se presume que foram adquiridos na constância da união e de forma onerosa, tá? Então, qual que é o raciocínio que a gente precisa fazer aqui? O raciocínio que a gente precisa ter nesse... Opa! O raciocínio... Peraí que eu abri errado. O raciocínio que a gente precisa ter nessa situação é o seguinte. Vamos pensar aqui. O que a gente precisa ter em mente, tá? Vamos pensar então aqui que a esposa, tá? Ela recebe por doação. Vamos pensar num carro, porque todo mundo só pensa no bem imóvel. Ela recebe por doação um carro, tá? Se a gente para a conversa por aqui, que ela recebe por doação um carro, esse carro se comunica no regime de casamento, tá? Mas esse carro, ele tem a cláusula que ele é incomunicável. Então, ele tem a cláusula lá de incomunicabilidade. Tudo bem? Ele é incomunicável. Nessa situação, se ela começa a trabalhar e aí ela faz aluguel desse carro. Pensa que é aqueles carros antigos e aí ela começa a fazer aluguel para noiva, tá? Esses aluguéis aqui, ó, eles são recebidos, esses aluguéis eles são recebidos no casamento. São recebidos no casamento, ok? O carro não faz parte do patrimônio porque ele tem a cláusula de incomunicabilidade. Mas os aluguéis que são recebidos na constância do casamento e eles ainda são recebidos de forma onerosa, esse aluguel ele tem que ser então revertido, tem de ser revertido ao casal. Então, a título de, para exemplificar, tá? 50, 50, tá? Então, esses aluguéis, eles são revertidos para o casal por causa da cláusula de incomunicabilidade, tá? Pro, não tem cláusula de incomunicabilidade. Morreu a cláusula de incomunicabilidade. Se morreu a cláusula de incomunicabilidade, o carro pertence a ambos, tá? E aí, automaticamente, o aluguel também vai pertencer a ambos, tá? Tudo bem com relação a isso? Outra coisa que a gente, então... Opa! Então, isso daqui a gente precisa lembrar, principalmente, da existência da cláusula de incomunicabilidade. Isso daqui é muito importante para nós, tá? Observações. Em relação às pensões, tá? O STJ afastou a comunicabilidade nos casos de pensão por invalidez, tá? Então, aqui a gente vai estar pensando naquelas pensões que partem do INSS. As verbas recebidas após a separação do casal, referentes a benefício previdenciário da aposentadoria do INSS, que foram nascidas e pleiteadas durante o casamento, elas devem ser pleiteadas, tá? Então, se durante o casamento existir um processo, então existe um processo para discutir esse benefício, esse benefício previdenciário, perdão, tá? E aí separa, tá? Ocorre aqui, então, um
divórcio, tá? Se depois recebe esses valores, tá? Então, esses valores vão ser pleiteados. A relação às verbas trabalhistas, ao FGTS, por exemplo, o STJ tem entendimento pela comunicação no regime da comunhão universal, assim como ocorre no regime da comunhão parcial. Se for extinta a comunhão pela dissolução da sociedade, então, se ocorrer aqui o divórcio, tá? E sendo efetuada a divisão do ativo e do passivo entre os cônjuges, cessará a responsabilidade de cada um para os credores do outro. Eis que fica dissolvido o regime de bens e a comunicação do aquestos. Então, vamos trabalhar aqui, ó, com esse artigo 1671. O 1671, no texto de lei, ele fala assim: extinta a comunicação e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro, tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? Vamos compartilhar aqui de novo. O que a gente quer dizer com isso? Vamos pensar aqui, ó. Se porventura, durante o casamento, agora esse tronco ficou muito torto, né? Aí não dá, aí parece que a pessoa tá descadeirada. Se durante o casamento, tá, a esposa fizer um empréstimo, tá? Ela realiza um empréstimo. Se ela está casada no regime da comunhão universal de bens, automaticamente o marido tem responsabilidade, porque as dívidas adquiridas na constância, ambos são responsáveis, ok? E aí, o que acontece nessa situação? Ocorre o divórcio, tá? Ocorrendo o divórcio, automaticamente a credora, que é a esposa, ela fica sozinha. Ou seja, comprovado o divórcio, aquele que celebrou o empréstimo, então no caso aqui, o banco, ele vai cobrar apenas da esposa. Ele não pode mais cobrar do marido, tá? Porque o empréstimo é uma dívida única e exclusivamente dela. Ou seja, apenas o banco, ele é credor apenas dela, tá? Então, voltando aqui para a leitura do texto de lei, a gente tem o seguinte, então. Sendo extinta a comunhão pela dissolução da sociedade conjugal e do casamento, e sendo efetuada a divisão do ativo e do passivo que pertence a cada um, cessa a responsabilidade com relação aos credores do outro, tá? Então, nesse caso, não pode mais ser feita a cobrança, tá? Essas cobranças, elas não vão poder mais ser realizadas com relação aos demais. Tudo bem aqui? Me perguntaram aqui com relação à situação do INSS, tá? Então, vamos voltar lá na questão do INSS. Quando, na constância do casamento, existe um processo discutindo a situação de INSS, tá? Então, nós estamos casados, somos casados no regime da comunhão universal de bens, e eu tenho um processo durante esse casamento discutindo, por exemplo, reajustes na aposentadoria. Ou eu tenho um processo pedindo para que essa aposentadoria seja paga, ok?
Se durante esse processo, durante a constância desse casamento, esse processo existir, e aí a gente resolve se separar, tá? E o processo ainda não saiu. Quando sair a sentença, tá? Esses valores, eles têm que ser divididos, tá? Ou às vezes eu estou pleiteando, por exemplo, junto ao INSS, a aposentadoria, ok? Quando essa aposentadoria sai, se eu porventura me divorciei, os valores recebidos nessa aposentadoria, ele tem de ser partilhado com o outro cônjuge. Por quê? Porque isso foi discutido na constância do casamento, tá? Então, por esse motivo, a gente vai fazer a divisão desses valores recebidos. Por isso que o regime da comunhão universal de bens é um dos piores regimes que a gente tem, tá? Tudo bem? Sanada a dúvida de quem não tinha me entendido? Isso é um regime mesmo, né? Seca o cara, coitado. Seca. Não, seca todo mundo, né? Responderam aqui para mim, entendi, mais um motivo para não casar. Não, é só não casar nesse regime, porque esse regime, ele realmente, ele é bem chato, tá? Perdão. Como hipóteses que geram a extinção do regime, devem ser mencionadas a morte, o divórcio e a separação de fato, tá? Então, para você poder extinguir esse tipo de regime, é claro, você pode fazer, que a gente já viu lá, né? Você pode pedir a troca de regime, né? O Código de Processo Civil autoriza isso. A modificação de regime, desde que você justifique por qual motivo você quer e desde que isso seja em comum acordo, tá? Mas fora isso, a morte, que gera a viuvez, o divórcio ou a separação de fato extingue esse tipo de regime e também extingue o casamento, né? Então, se isso acontecer, automaticamente o casamento está extinto e, além disso, o regime de casamento também está extinto, tá? Tudo bem com relação a isso? Alguma dúvida aqui? O regime da comunhão universal de bens é o regime que a gente menos indica. Não casa no regime da comunhão universal de bens, porque tudo pertence a todos e às vezes nem sempre tudo tem que pertencer a todos, e aí isso se transforma num problema seríssimo, seríssimo mesmo, tá? Tranquilo? Podemos tocar o barco? Sim? Então tá bom. Vamos lá então. Participação final dos aquestos. Eu costumo brincar, quando eu vou falar da participação final dos aquestos, que o regime da participação final dos aquestos é praticamente o regime da Barbie. Vocês já viram o casamento da Barbie com quem? Nunca ocorreu. E regime da participação final dos aquestos é um regime raríssimo de acontecer e é um regime que você já casa já tendo certeza que dentro de um período você vai fazer o divórcio, tá? Porque dentro de um período não vai ser mais lucrativo para você o casamento. Quando a gente fala da participação final dos aquestos, a intenção de quem casa nesse regime é justamente ficar casado por um período, enquanto aquilo ali gerar um lucro, e a partir do momento que aquilo ali não gerar mais um lucro, então a gente vai falar de uma separação, tá? Vamos lá, então. Artigo 1672. Tem como objetivo harmonizar o reconhecimento do esforço comum e a liberdade individual na gestão dos próprios bens, tá? Ele é um regime híbrido por qual motivo? Ele acaba misturando entre ele a questão da livre administração, tá? E aí essa livre administração vem do regime da separação absoluta de bens, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o regime onde nada se comunica, tá? E, além disso, ele mistura a divisão em caso da dissolução conjugal, tá? Dos saldos que foram adquiridos.
Então, por esse motivo, é um regime que ele soma, tá? Parte da separação mais parte da comunhão parcial, tá? Por quê? Olhem aqui embaixo. Durante o casamento, tá? A gente tem os bens do marido e os bens da mulher. Característica principal da separação absoluta de bens, tá? No final do casamento, então vejam que é um casamento que é um tipo de regime que você já faz pensando no divórcio, tá? No final do casamento, o divórcio divide o patrimônio comum. Então, os bens do marido permanecem com o marido, os bens da mulher permanecem com a mulher, e a gente vai dividir somente esses bens que foram adquiridos na participação, no esforço comum do casal, tá? Então, por esse motivo, que a gente tem separação absoluta com relação aos bens de cada um e comunhão parcial com relação àquilo que foi adquirido pelo esforço do casal, tá? Então, vamos lá. Nesse regime, o que pode vir a acontecer, tá? Então, por isso que eu falo que é um regime que você já casa pensando no divórcio. A sua intenção já é casar para separar. A hora que não gerar mais lucro, esse casamento, você simplesmente se separa, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. A gente tem, então, o marido, tá? E ele, por um olhinho, a gente tem o marido, e ele tem, então, uma casa e um carro, tá? Do outro lado, a gente tem a mulher e ela tem. Eu gosto que a mulher sempre tenha mais coisa. 2 carros e ela tem uma casa. Mulher, eu gosto que a mulher tenha mais, tá? Não sei por quê, é uma opção minha. Nesses bens aqui, que eles são adquiridos antes do casamento, tá? Eles não sofrem nenhum tipo de comunicação, tudo bem? Então, aqui a gente tem antes do casamento e aqui a gente também tem antes do casamento, tá? Agora a gente vai pensar naqueles bens que são adquiridos durante o casamento. Então, aqui no meio a gente tem o casamento. Esses bens que são adquiridos durante o casamento, então vamos lá. Eles adquirem durante o casamento um apartamento. Eles adquirem durante o casamento uma casa. E eles adquirem durante o casamento uma moto, tá? Numa dissolução desse casamento, ou seja, acontecendo o divórcio, tá? Esses bens serão divididos 50-50. Então, a mulher passa a ter metade do apartamento, metade da casa, metade da moto, 2 carros e a casa. O marido passa a ter a casa, o carro, metade do apartamento, metade da casa e metade da moto. Tudo bem? Ponto importante que a gente tem que levar em consideração aqui. Vamos pensar que durante o casamento, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Durante o casamento, tá? A mulher ela queira adquirir sozinha uma casa. Essa casa pertence a ela, desde que essa casa seja apenas com o esforço dela, tá? Porque se for comprovado que teve esforço dele, automaticamente essa casa vai entrar aqui
nesse bem que foi adquirido na constância do casamento, tá? Então, por isso que a gente fala que a gente tem nessa parte aqui do antes as características da separação absoluta. Então, aqui a gente também tem as características da separação, e por isso que aqui no meio a gente tem as características da comunhão, tá? Tudo bem com relação a isso? Professora, mas aí essa modalidade de casamento não compensa muito, porque na separação não, na outra que a senhora vai explicar ainda. Eu também posso provar que eu contribuí que eu tive algum esforço para conquistar os bens e também ter metade. Não pode acontecer isso? Então, Edi, o problema é que quando você casa na separação absoluta de bens, tá? Não tem essa de comprovação de esforço comum. Não tem. Se você casa no regime da separação absoluta de bens, nem existe a palavra de esforço comum. Tá? Lá a gente nunca vai falar de esforço comum. Então, por isso que o regime da separação absoluta de bens, a gente não tem como discutir isso. Aqui a gente ainda tem como discutir isso, por quê? Porque eu tenho um resquício da comunhão, tá? E aí a comunhão ainda permite que eu discuta essa questão do esforço, tá? Agora, no regime da separação absoluta de bens, que é o próximo, a gente nem discute esforço comum. Isso lá não existe, tá? O que eu adquiri única e exclusivamente com o meu salário, ou porque eu vendi um patrimônio e comprei outro, é apenas isso, tá? Na separação absoluta de bens, a gente não discute isso. Entendi. Tá bom? Na sua opinião, como professora, advogada, qual regime compensa mais? É não casar. Não, mas se a pessoa mesmo Mas assim se ela quiser. quiser insistir, se ela falar, não, eu quero mesmo, né? Se ela falar, eu quero mesmo, você precisa observar, Edi, qual é. Aí é uma questão de análise de patrimônio, tá? Então vamos lá. Se você tem um grande patrimônio antes de casar, tá? E você quer blindar esse patrimônio, regime da separação absoluta de bens. Se você tiver um grande patrimônio, tá bom? Se você não tem patrimônio nenhum e vocês vão conquistar esse patrimônio juntos, comunhão parcial de bens, tá? Se você está pensando que o casamento é um negócio, que esse negócio em algum momento ele vai terminar, participação final dos aquestos. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, nem sob tortura, regime da comunhão universal de bens. Então a gente tem que analisar qual é a quantidade de patrimônio de cada um no momento do casamento. Entendi, porque, por exemplo, se a pessoa sabe que vai receber uma casa de herança, por exemplo, e aí ela casar no regime parcial, e ela vender esse bem de herança, né, quando ela receber, Uhum. faz parte do bem comum do casal, né? Então, se ela está casada no regime da comunhão parcial de bens e ela recebe uma herança, a herança não se comunica, a não ser que ela se desfaça da herança e o valor dessa herança ela queira utilizar em benefício do casal. É aí que está o perigo, né? Quando tem algum bem assim, alguma herança, é melhor separação total mesmo. O problema é que todos nós temos herança, né? Em algum momento essa herança vai chegar na vida de todos nós. Entendeu? Em algum momento isso vai vir a acontecer. Essa que é a questão. O negócio é não vender, então. Você ouviu a minha primeira resposta, né? Para a pergunta que você me fez. O negócio é não casar.
Entendeu? Porque aí É verdade. os riscos do negócio são menores. Quer ver? Daqui a pouco a Rita me manda aqui no WhatsApp. Concordo com você, quer ver? A Rita também é dessa opinião. Então, essa questão da herança, Edi, agora tirando a brincadeira, tá? Essa questão da herança, se você está casado no regime da comunhão parcial de bens e você recebe uma herança, tá? Essa herança ela pertence apenas a você, tá? Se você resolve vender essa herança e investir o dinheiro dessa herança no patrimônio do casal, automaticamente passa a pertencer ao casal. Vou te dar um exemplo prático, tá? Com relação a isso, que aí é onde a gente tem que enxergar essas características de regime, tá? Vou te dar um exemplo prático com relação a essa situação, e isso é um problema que muita gente acaba encarando, tá? Então, vamos pensar no seguinte, ó. A gente tem aqui, então, o marido, vamos pensar assim, tá? E ele recebe de herança, vamos pensar lá, o valor de 100 mil reais, tá? Então, ele recebe de herança 100 mil reais. E eles são casados no regime da comunhão parcial de bens, tá? Então, aqui vem a esposa, ok? Esse valor que ele recebe de 100 mil reais, no regime, na constância do casamento aqui, ó, eles têm uma casa. Isso aqui é uma situação que aconteceu mesmo, tá? No regime, então, durante a constância do casamento, eles adquiriram uma casa. Logo, essa casa é metade para um e é metade para outro. Ele recebe esses 100 mil reais. Com esses 100 mil reais que ele recebe, ele poderia, por exemplo, ter comprado outra casa, tá? E aí essa outra casa pertenceria única e exclusivamente a ele, ok? O marido não quis fazer isso. O que o marido fez? Essa casa aqui, ó, que eles adquiriram juntos, estava avaliada, não sei, vamos chutar um valor. Estava avaliada em 200 mil, tá? Com esse valor de 100 mil que eles receberam, nessa casa aqui, foi realizada uma reforma, tá? Essa casa que era avaliada em 200 mil, essa casa agora está avaliada em 400, tá? Tô chutando valores aqui só para vocês entenderem. Está avaliada em 400. Ou seja, a esposa que tinha 100 mil, agora ela passa a ter 200, tá? Mas esse fato aqui, ó, aconteceu por mera liberalidade do marido, tá? E aí aqui a gente tem isso daqui por causa desse regime da comunhão parcial de bens. Tudo bem, Edi? Tudo, mas eu acho difícil provar assim que, por exemplo, se eu tivesse comprado a casa com o dinheiro da herança, talvez seria mais difícil provar que o marido não ajudou de nenhuma forma. Ela fala assim, mas eu emprestei mais X para ela comprar, sei mas lá. aí não é nenhuma questão de empréstimo. Aqui a gente fala do esforço comum aqui, né? A característica de esforço comum não é no empréstimo. A característica do esforço comum aqui, a jurisprudência entende o seguinte: a mulher deixou de comprar um par de sapato porque eles estavam fazendo uma economia para fazer para mexer na casa que era do marido, entendeu? Não é uma questão de empréstimo, é uma questão de esforço comum. Então tá bom, então a gente vai se juntar, né, para fazer uma economia, para fazer determinada coisa. Isso é esforço comum, não é um empréstimo. Esse que é o problema. No entanto, que a gente tem várias jurisprudências no seguinte sentido: acontece o divórcio, tá? E aí o marido fala assim: mas eu trabalhava fora, logo o patrimônio pertence a mim porque fui eu que comprei, tá?
porque eu era o único que trabalhava fora. E aí a gente vem com a questão, não, existe um esforço comum porque ela ficou em casa cuidando da administração do lar. Então, por ela ter ficado em casa cuidando da administração do lar, você não precisou gastar com babá, você não gastou com doméstica, você não gastou, às vezes, com pirueiro, porque ela levava e trazia da escola, e isso é esforço comum. Ah, entendi. Você acabou de explicar a minha dúvida, porque eu ia perguntar se esforço comum era se teria que ter dinheiro envolvido, mas você acabou de esclarecer. Tem que ter, não. Eu tenho um casal aqui dentro da minha casa, vulgo meus pais, que a situação é exatamente essa. Esse problema que eu te mostrei aqui, ó, é exatamente o que aconteceu aqui. Tá? Meu pai recebeu uma herança pelo falecimento dos pais dele, então se pegou o valor dessa herança e reformou-se a casa que tinha-se, né? Foi feita a reforma da casa. E aí, nessa reforma da casa, ela foi valorizada. Meu pai poderia ter pego dinheiro e ter gasto dinheiro com ele. Não, ele quis fazer a reforma da casa, e essa casa aqui a gente tem um agravante. A minha casa, a gente tem um agravante. Os proprietários da minha casa aqui, a minha casa ela é dividida em 4, tá? Então, quem é proprietário é o meu pai, a minha mãe e os meus avós maternos são os proprietários, tá? O meu pai recebeu uma herança dos meus avós paternos, que eles vieram a falecer, então foi a herança recebida, tá? E aí meu pai optou por fazer a reforma da casa. Logo, ele beneficia a minha mãe e beneficia os meus avós. A minha mãe, desde que casou, ela não trabalha fora, ela sempre trabalhou, ela faz os serviços domésticos, ela optou por isso, tá? No eventual divórcio, a gente tem que a comprovação do esforço comum. Então, eu te dei o exemplo da minha vida. Tudo bem, Edi? Ficou claro. Ficou claro? Então tá bom. Voltando então aqui. Oi, Eli. Não, mediante tudo isso aí, professora, não, eu só ia dizer que muita gente também opta em fazer contratos, né, hoje em dia, né? Assim, às vezes não quer assumir um regime, digamos, faz contrato, né? Sim. Se já que quer casar e vamos juntar e vamos formalizar isso aí, né? Faz contrato não, faz pacto antinupcial, né? Com 50 mil regras. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que acredito que agora ela vai acabar casando porque ela tá grávida, então eu acho que vai acabar. Ela já vinha com planejamento de casamento e não casava. Acho que agora que tá grávida, talvez isso venha a acontecer, né? E a gente vai trabalhar no pacto antinupcial dela, eu que vou trabalhar em cima do pacto, e é um pacto bem diferente. Uma das regras que a gente já estipulou que vai para o pacto antinupcial, ela tem algumas joias de família, tá? E essas joias, elas, num eventual falecimento, essas joias não pertencem ao patrimônio do casal, tá? E essas joias somente serão entregues às filhas. Então, se eles tiverem filhas, as filhas recebem as joias. Se eles tiverem filhos, os filhos não recebem, porque no raciocínio dela, o filho entrega para a nora e não é isso que ela quer. Essa é boa. Então vai ser bem diferente. Legal. Sim. E aí eu já falei para ela que quando sair esse pacto antinupcial, que eu quero poder exibi-los em aula. Mas a gente estamos trabalhando ainda. Tá bom, então. Tá bom? Joia, professora. Vamos lá, então. Continuando na participação final dos aquestos, tá? Por isso que eu falo que a participação final dos aquestos é um tipo de casamento que a gente já faz pensando num término de casamento, tá? Então, cada cônjuge terá direito a uma participação daqueles bens para quais colaborou para a aquisição, devendo provar essa questão do esforço comum. Aí eu volto na questão da EDI, tá? Então, aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento, tá? Eu preciso comprovar que existiu esforço comum. Então, eu preciso comprovar ou que eu dei dinheiro, olha, eu saquei o meu fundo de garantia e ajudei a comprar esse imóvel, tá?
ou eu fiz uma certa economia doméstica para poder comprar esse imóvel, mas isso é com relação aos bens que pertencem a ambos, tá? Então, sempre que a gente pensar numa participação final dos aquestos, tenham em mente o seguinte desenho, que aí eu sempre acho que fica mais fácil, tá? Pense no antes, aí pense no durante, pense no antes. O que eu tinha antes não se comunica porque tem características de separação absoluta de bens. O que foi adquirido durante o casamento precisa ser comprovado que foi adquirido por ambos. Então, que existe esforço comum de ambos, tá? E isso daqui que foi adquirido durante é o que vai ser dividido no divórcio. Por isso a necessidade de comprovar a questão do esforço comum, tá? Aí a gente tem um segundo momento desse regime. Durante o casamento, tá? E dissolvido o casamento, eis que essa confrontação é a principal peculiaridade, tá? Por quê? O que interessa nesse regime é o momento da dissolução e não o momento da união. Então, no início do casamento, cada cônjuge tem o seu próprio patrimônio. Por que cada cônjuge tem o seu próprio patrimônio? Porque o regime aqui, ele tem uma característica de separação absoluta. Opa! Tem uma característica de separação absoluta, tá? No término do casamento, que é o que interessa nesse tipo de regime, tá? A gente vai falar, então, de metade dos bens adquiridos a título de oneroso na constância do casamento. Então, esses bens aqui são os bens que vão ser divididos, tá? Então, sempre pense no antes de cada um e no durante de ambos, tá? Então, o regime da participação final dos aquestos é aquela pessoa que ela já casa pensando que o casamento vai gerar lucros e que esses lucros vão ser superiores aos lucros dos bens que ele possui, e dessa forma, em algum momento da vida, esse casamento vai acabar. Tá? Tudo bem aqui? Todo mundo passado. Sim. Todo mundo passado, chocado, todo mundo repensando os regimes de casamento que tem. Quem é casado repensa, quem é solteiro compensa, e por aí se vai. Ô, Pro, deixa eu só falar uma coisa, então, você falou disso aí. Quando eu fui morar junto com meu namorado, porque a casa, na verdade, o terreno é dos meus pais, né? Mas a casa eu construí. E aí eu falei para ele, antes de você colocar suas coisinhas aqui, a gente vai no cartório assinar um documento de união estável. Foi a maior briga, porque ele falou assim, você acha que eu quero o quê? É seu, que não sei o que. Eu falei, bom, mas se não for assim, não coloque as coisinhas aqui. E aí a gente foi lá e a gente escolheu, né? Na verdade, eu escolhi a separação total, porque eu fiquei com medo dessa questão, né? De herança e tal, e eu ter que dividir. Tá. Se você não for pra ele, eu acho. Eu só acho. Se não for pra ele, só acho. E aquele meme, enfim, a egoísta. A gente sempre sai de chato no negócio, é normal isso acontecer. Bem, vamos lá então. Participação final dos aquestos. Artigo 1100. Aqui, gente, acabei rabiscando em cima, mas artigo 1672, tá? Que fala dessa questão do início do casamento e do término do casamento, tá? Acabei rabiscando aqui em cima, mas é o 1672 que traz essas características, ok? Continuando aqui. Na separação não existe uma meação, tá? E sim uma participação. Por que existe uma participação? Porque aqui, quando a gente fala que não existe uma meação, a meação é 50-50, tá? Aqui a gente precisa comprovar qual que é a porcentagem que cada um tem direito, tá? Porque às vezes nesse esforço comum, a mulher colaborou com 80% e o homem com 20%. Então, automaticamente, a gente vai fazer uma divisão de
8/2, tá? Então, é essa situação que a gente precisa observar. O 1673, integra um patrimônio próprio os bens de cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Então, quando a gente fala adquiridos a qualquer título, a gente está falando tanto de título gratuito como a título oneroso. Então, se ele recebe, por exemplo, uma doação, essa doação pertence apenas a ele. Se ele compra, também pertence apenas a ele, tá? A administração dos bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis na constância da união. Então, a administração, se eu quero alugar, se eu quero vender, não interessa. O bem é meu, eu faço dele o que eu quiser, tá? Ocorrendo a dissolução, então ocorrendo o divórcio, tá? Deve ser apurado o montante dos aquestos, então é aquela parte que se comunica, e exclui a soma dos patrimônios próprios, tá? Então, o que é meu continua sendo meu, o que é seu continua sendo meu. A gente soma o que foi adquirido na constância do casamento, que é a parte comunicável, e dessa forma a gente vê qual que é a divisão de cada um, tá? Então, os bens anteriores ao casamento, em que seu lugar se subrogam, automaticamente tem uma substituição real. Os bens que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade, as dívidas relativas a esse bem, deve ser apurado o montante dos aquestos e a soma dos patrimônios próprios, tá? Então, o que a gente precisa... Ah, tá. Eu queria saber se eu tinha posto um exemplo. O que a gente precisa levar aqui em consideração? O que eu tinha antes do casamento e o que eu adquiri no meio do casamento, tá? Os bens anteriores, os bens que sobreviverem de cada cônjuge e as dívidas relativas, a gente apura, então, a parte comunicável. O artigo 1674, esses bens não se comunicam, uma vez que são anteriores ao casamento. Então, são os bens que são antes, naquele desenho que eu falei para vocês gravarem. E presume-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Olha aqui, como que funciona isso, tá? Eles têm, então aqui uma questão de exemplo desses bens, tá? O patrimônio final do marido na constância do casamento é de 1.700, tá? E o patrimônio final da esposa é de R$800. O que a gente faz, então? Menos os bens excluídos, então ele já tinha um patrimônio de 1.000, ela tinha um patrimônio de 500, os ganhos finais dos aquestos, tá? Ele ganha 700 e ela ganha 300, tá? Então, o crédito devido do marido à mulher é 200, sendo os 700 menos os 300, tá? A gente soma o que eles ganham, ok? E faz essa divisão. Então, o Paulo Lobo explica o seguinte: o crédito de ganho da mulher contra o marido é de 350, porque é metade. A gente sempre vai dividir pela metade, tá? O crédito de ganho do marido contra a mulher é de 150, porque é a metade dos 300, ok? Esses créditos são compensados e obtém-se o crédito da participação devido pelo marido à mulher, 350 menos 150, que dá R$200. Realizado o crédito de participação em favor da mulher, o marido conserva como ganho os aquestos, 700 menos 500, menos 200, que são os 500. E a mulher terá 300 mais 200, que são os 500, que é o resultado que se chega de igualdade. Então, quando a gente fala de participação final dos aquestos, a gente sempre tem que levar em consideração o patrimônio final que ficou adquirido. Veja que o patrimônio final aqui não é o mesmo, porque nesse caso, tá? O marido colaborou mais do que a mulher para adquirir os bens. Exclui-se os bens, então os bens que são excluídos do patrimônio, e a gente calcula somente o valor dos aquestos. Então, o marido ainda deve aí, o crédito devido do marido à mulher é de 200.
Por quê? Soma-se 700 com 300, 700 menos os 300 e dividir por 2, tá? Então, por isso que a gente fala que a participação final dos aquestos, ela só é criada, ela só é formulada justamente quando se tem uma intenção de divórcio, tá? Então, na situação de se ter realmente a situação de um divórcio, tá? Se você já está casando na expectativa de que, sei lá, daqui 5 anos você venha a se divorciar, então a participação final dos aquestos é o melhor regime que você tem. Por quê? Porque você tem uma ajuda para adquirir bens, tá? E essa ajuda para adquirir bens, essa outra mão que vem para adquirir bens com você, pode fazer o seu patrimônio aumentar, e com o aumento desse patrimônio, você tem aí um valor maior a ser dividido, tá? Tudo bem com relação a isso? Eu sei que a gente odeia números, mas... Me perguntaram aqui o seguinte: se a mulher compra um terreno sozinha, mas o cônjuge ajuda na construção, seja levantar a casa, tá? Por ele ser pedreiro, perdão. Ele terá parte? Sim, ele tem parte da construção e não parte do terreno, tá? Então, aí é a questão do esforço comum, por exemplo, ele ajudou na mão de obra, tá? Então, ele tem, sim, esse benefício, tá? Então, a participação final dos aquestos associa os cônjuges nos ganhos e não nas perdas, tá? As perdas cada um assume o seu. E as dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à meação, não obrigam a outro ou aos seus herdeiros. Esses herdeiros são sempre os herdeiros que não participam do casamento, tá? Sempre os herdeiros que não fazem parte desse casamento, porque também não é um regime de casamento em que se pensa em ter filhos, tá? Diga, Edi. Nesse exemplo aí que a pessoa te mandou sobre o pedreiro que ajuda, isso não cabe na separação total, né? Na separação absoluta, ou cabe? Então, na separação absoluta de bens, se ele está construindo no terreno que não pertence a ele, está construindo no terreno errado. Tá? Porque aí ele Essa não vai observação foi bem engraçada. Está construindo no terreno errado, ele não vai poder discutir isso. Tá? Entendi. Entendeu? Então, não... É que nem construir no terreno da sogra. Também não é viável fazer a construção no terreno da sogra, tá? Também vai dar ruim no final, tá? Vamos lá, regime da separação de bens, então, tá? Que é um regime bem mais prático que a gente tem, tá? Nesse regime da separação de bens, nada se comunica. Nada se comunica, tá? Então, o que eu tinha antes do casamento é meu antes do casamento, e o que depois do casamento, o que eu adquiri é meu também. Nada vai ser compartilhado, não existe essa situação dos bens que foram adquiridos e dividir esse patrimônio, dividir lucros, não. Isso não existe aqui, tá? O regime da separação de bens, ele tem que vir por pacto antinupcial, ele não tem como vir de outra forma, tá? E em alguns casos ele é obrigatório, como determina o artigo 1641. Dependendo da idade dos nubentes, é obrigatório o regime da separação de bens, tá? Um exemplo. Então, em alguns casos, o regime da separação absoluta de bens, ele é obrigatório por lei. Quando ele não é obrigatório por lei, você tem que fazer pacto antinupcial, tá? Para que seja realizado esse casamento. Então, os bens que são adquiridos antes do casamento não comunicam-se em absolutamente nada. Os bens adquiridos na constância do casamento também não se comunicam em absolutamente nada. Se eu caso no regime da separação absoluta de bens e adquiro uma casa durante o casamento, essa casa pertence apenas à minha pessoa, tá? Ela não vai se comunicar com os bens adquiridos na constância. Então, aqui não tem aquela história do esforço comum, tá? Eu adquiri, é meu, ponto, acabou, não tem essa comprovação de absolutamente nada. Por isso que, levando em consideração o exemplo que a Edileuza deu,
Ah, mas na separação de bens, se a comprovação do esforço comum. Se você quiser comprovar esforço comum, faz um contrato de empréstimo. Ah, ele vai me emprestar R$ 1.000 para que eu possa comprar não sei o quê. Faz um contrato de empréstimo, tá? Porque não vai ser classificado como esforço comum nesse caso. 1687. Não tem comunicação de qualquer bem antes ou depois do casamento, tá? Então, cada um administra o seu, cada um cuida do seu, e não tem nenhum tipo de comunicação em absolutamente nada, tá? No entanto, que você pode alienar, que você pode agravar, tá? Sem a necessidade de autorização. Então, fica dispensada a outorga conjugal nesse sentido, porque é um regime que nada se comunica, tá? Ambos os cônjuges devem contribuir para as despesas do casal. Então, o que se refere, por exemplo, a casa onde moram, as despesas que eu digo assim, água, luz, telefone, internet, IPTU, as despesas a título de alimentação, tá? Então, essa contribuição existe na proporção dos seus rendimentos. Então, se a mulher ganha 10 e o marido ganha 9, a mulher vai contribuir mais do que o marido, tá? A não ser que você tenha alguma estipulação em contrário no pacto antinupcial. Mas o pacto não pode exercer uma situação que seja desproporcional, tá? O pacto não pode determinar que a mulher vai contribuir com 90% e o marido com 10%, não, tá? É necessário que exista uma equidade nessa contribuição, tá? Mas essa contribuição vai existir. Então, por exemplo, no exemplo que a Edileuza deu, né? Que ela foi viver lá em união estável e fez lá o pacto da separação absoluta de bens. Então, eles moram, na verdade, num imóvel que pertence à Edileuza. Então, se hoje a Edileuza falar assim, vou me separar, ele vai pegar apenas aquilo que ele trouxe antes do casamento, vamos pensar as roupas, tá? E é aquilo ali que ele vai levar embora. Agora, as despesas que existem para que ocorra esse caminhar da casa, né? Então, as despesas a título de água, de luz, de telefone, de alimentação, essas despesas, ambos precisam contribuir, tá? Então, ambos ajudam nessas despesas do casal. Porém, o imóvel pertence a apenas um, tá? E eles são casados na comunhão, no regime da separação total de bens. Dessa forma, se ele adquirir uma outra casa, essa casa não se comunica, e se a Edileuza adquirir outra casa, essa casa também não se comunica, tá? Essa questão, não existe essa comunicação de bens, não existe essa confusão patrimonial, vamos dizer assim, tá? Um resumo, então, de todos os regimes, porque a separação absoluta a gente não tem muito o que discutir, porque cada um pertence ao seu, a gente tem muito o que falar, tá? Então, Posso perguntar? Pode. Diga, Zé. Teoricamente, você tem que ter uma contabilidade. É uma empresa normal que você tem que ter uma contabilidade, porque Sim. Como é que você vai comprovar despesas? A partir do momento da separação, existem despesas comuns. Água, Ok. luz, supermercado, TV a cabo. Então, vai ter que tudo divididinho na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Normalmente a gente coloca, quando é regime da separação absoluta de bens, a gente coloca a ponta do lápis no pacto antinupcial. Caraca, viver assim deve ser terrível, né? Meu Deus. No nupcial a gente já determina que o marido vai colaborar com 60% das despesas e a mulher com 40%. Já fica determinado lá. Então, assim, regime da separação absoluta de bens é para aquelas pessoas que têm um gigante patrimônio e não quer que nada se comunica. Não, tudo bem, até a comunicação do patrimônio eu até entendo. Agora, você viver no dia a dia contando moeda, pô, deve ser terrível. Melhor não casar, pô. Então, você voltou na mesma tese que eu tenho. Entendeu? Vamos fazer festa, cada um na sua casa e vamos fazer festa. É a modernidade agora, né? Esse regime ele está crescendo cada vez mais, tá? Essa geração nova aí pensa cada vez mais nesse regime
para justamente não ter nenhum tipo. Mas aí só se pensa nesse regime para não se ter comunicação de patrimônio. Ninguém pensa nesse regime, por exemplo, na divisão das despesas internas, né? Só se pensa para não se ter a comunicação do patrimônio. Então, eu já vi pactos, por exemplo, no regime da separação absoluta de bens, aonde só se discutia o patrimônio mesmo. As despesas não se discutia, né? Então, as despesas, cada um ia pagando o que tinha para pagar, entendeu? E também já vi pactos que esse regime da separação absoluta de bens, ele só se enquadrava dentro de dentro de um determinado patrimônio. O restante do patrimônio, ele era numa comunhão parcial de bens. Eu vou passar essa aula para um casal de amigos nossos, nós tivemos lá no domingo, eu acho que foi até motivo de piada, né? Mas os caras estavam discutindo por causa de consumo de papel higiênico, pô, é brincadeira, então... Mas existe. Passa lá o link. Quem sabe ajuda em alguma coisa. Eu pensei que fosse brincadeira de piada, mas estou vendo Não, que existe uma realidade que eu que desconhecia. você desconhece, exatamente. Isso porque eu tenho 43 anos de casado, hein? Imagina. Então, mas normalmente as pessoas que têm mais de 30, 40 anos de casado nunca pensou numa hipótese dessa porque vocês já vêm da cultura da comunhão parcial de bens, né? Agora que a gente tem essa questão do contrato de namoro, contrato da união estável, pacto antinupcial que você divide até as agulhas que você está levando, né? Então, agora que se começou a discutir um pouco mais essas questões. Vou entrar com retroativo nas despesas do cartão de crédito da minha mulher. É melhor não, deixa para lá, já está pago. Vamos lá, então, um resumo aqui do regime. Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinha. Fala. Quando não é feito um pacto nupcial sobre o consumo comum? Antinupcial. Antinupcial. E aí, sobre esse consumo diário. E apenas um dos cônjuges paga tudo. Água, luz, faz a despesa de casa. Seu marido está ouvindo essa aula? Ele não é meu marido, ele é meu namorado. Ah, tá. Ele está ouvindo essa aula? Só para saber. Só. Não, ele está trabalhando. Ah, que bom. Tá, continua a pergunta então, vai. Tá. Desculpa. Não, tô brincando, vamos lá. Quando ele... Quando só um arca com tudo e o outro não arca com nada. E você, no seu caso, é um regime da separação absoluta de bens. Num eventual divórcio, você precisa comprovar que você arcou com tudo e ele com nada e pedir o ressarcimento. Mesmo que tenha ocorrido um acordo assim, vamos colocar um acordo tácito que, como a casa era minha, ele teria que pagar todo o resto? Mesmo, acordo tácito para nós aqui não existe. Ou você deixa isso expresso, tá? Ou você assume os riscos do negócio. Entendi, isso aí é muito arriscado. Casamento é muito arriscado mesmo. Então, já disse isso, né? Vamos lá, então. O regime de casamento, então, eles têm alguns princípios, tá? O da autonomia privada, o da indivisibilidade do regime, o princípio da variedade e da mutabilidade justificada. Não se esquecendo que se você quiser fazer uma mudança de regime de casamento, você pode fazer, tá? O Código de Processo Civil, na modificação dele em 2015, autorizou essa modificação, tá? Só que para isso tem que ser um pedido de ambos os cônjuges somente por meio de ação, tá? Você não consegue fazer isso no cartório, ok? Dentro dos regimes, nós temos 4 opções de regime, tá? Nós temos, então, o da comunhão parcial de bens, que é um regime legal, tá? Que é a regra que a gente tem hoje em dia. A gente tem o regime da comunhão universal de bens, que é onde tudo se comunica. E nós temos o regime da participação final dos aquestos, onde a gente vai discutir esses bens que foram de esforço comum, tá? Então, o regime da separação absoluta de bens, eu não sei porque ele não tá aqui. E o regime da separação absoluta de bens, tá?
Esses 4 regimes são os regimes que o ordenamento jurídico nos traz, tá? Se você for casar fora do regime da comunhão parcial de bens, você tem de fazer o pacto antinupcial explicando o regime que você vai casar, tá? Se você for casar na regra, você não precisa fazer esse pacto antinupcial. Não se esquecendo de um ponto importante. Deixa eu só... Opa, voltei aqui. Não se esquecendo de um ponto importante nesse sentido, tá? Independente do tipo de regime que você vai escolher, aquele processo de habilitação para você poder casar, o processo é o mesmo, tá? Então, isso não vai mudar. A habilitação, a questão dos proclames, isso não muda. Agora, se você for casar num regime que envolva a característica desse regime ser fora do regime da comunhão parcial de bens, além da situação dos proclames, você também tem que observar a questão do pacto antinupcial, que precisa ser levado a registro para que ele possa ter validade. Tá bom? Então, com isso, a gente fecha regimes de casamento. Desejo a vocês um bom almoço de domingo, um bom descanso. Para a turma da Eli, a gente se encontra amanhã. E para a turma da Edileuza, a gente se encontra na sexta. Beijos para vocês e bom descanso.